Olá, uma boa tarde. O programa Eclésia veio até ao Bussaco, local de mata nacional, local também de turismo religioso, conversar com o padre Carlos Godinho, ele que é diretor da Obra Nacional da Pastoral do Turismo. Vamos conversar sobre estas circunstâncias particulares em que este tempo de férias e de turismo para muitos acabam por acontecer. Vamos perceber também de que forma é que estas circunstâncias particulares neste ano de 2020 podem ou não afetar também o turismo religioso. Muito boa tarde, Padre Carlos Godinho. Obrigada por nos receber aqui neste ambiente tão bonito e tão natural. Perguntava-lhe se este contexto da pandemia que nos afeta mundialmente é um problema para o turismo religioso ou reveste-se como uma oportunidade? Naturalmente que a situação pandémica é um problema para o turismo na globalidade e nenhuma vertente do turismo, nenhum produto turístico, usando a expressão própria, fica isento naturalmente desta realidade. Não havendo deslocação, não havendo mobilidade, porque o turismo assenta na mobilidade, naturalmente que todo o turismo sofre. Não apenas as zonas balneares, não apenas de facto o espaço de natureza, mas também o turismo religioso. Digamos que há um todo que se ressente naturalmente nesta circunstância. Independentemente depois da questão de ter que se encerrar espaços como aconteceu e que agora vão abrindo e que estão já disponíveis com condições de segurança, mas naturalmente que afetou também o turismo religioso. Mas será também uma oportunidade para os portugueses e os poucos visitantes estrangeiros que se deslocam ao nosso país poderem descobrir outros locais fora das aglomerações, descobrir até o património religioso mais interior e talvez até mais desconhecido? Sim, na nota que fizemos questão de publicar este ano, no início da época balneares, um dos aspectos que refiro é exatamente este que está assumido, que é uma desconcentração do turismo. Não ficarmos só no litoral e nos espaços mais massificados, não ficarmos apenas, de facto, nas cidades e nos espaços também eles massificados, sobretudo as grandes cidades, mas procurarmos pequenas cidades, espaços de natureza, até porque isso é requerido hoje precisamente por questões sanitárias. As pessoas têm receio dos aglomerados e, enfim, nem é aconselhável neste momento e, portanto, procurar outros espaços e haver aqui, digamos, uma dispersão dos turistas, sobretudo nacionais, sabendo que o turismo, e é uma segunda nota também que fiz questão de referir, sabendo que o turismo este ano será eminentemente um turismo nacional. O facto que os corredores aéreos vão se abrindo paulatinamente, pouco a pouco, com alguns receios, com algumas medidas de segurança, mas com alguns receios e, portanto, o fluxo turístico será muito inferior. Este ano é um ano completamente diferente. E o turismo em Portugal e as instâncias próprias do turismo em Portugal perceberam exatamente isto e começaram logo por investir precisamente na promoção do turismo interno, com os portugueses a procurar o todo nacional e alguns já a fazê-lo naturalmente, sobretudo os espaços de serra, os espaços de natureza como este em que estamos, muitos outros espaços de natureza, o nosso interior, as nossas aldeias, as pequenas aldeias, o turismo rural, mesmo no Alentejo, o turismo rural também, que vai sendo procurado. Portanto, há aqui uma desconcentração e nesse aspecto há uma dimensão de revalorização também de outros espaços que não os espaços habitualmente procurados e de maior massificação turística. Faz-me pensar no turismo sustentável. Parece que estes convites para o ar livre, usufruir da natureza, até a sustentabilidade familiar, digamos assim, quando somos convidados também a estar mais em família, se calhar menos com amigos. Este é um ano para um turismo que se pode reinventar sustentavelmente? Sim, eu penso que aqui o conceito de sustentabilidade terá a ver precisamente também com esta questão de uma dispersão, de facto, no território, como nós dizíamos, e neste sentido, haver aqui como que uma valorização do território do todo nacional, com as múltiplas riquezas que temos e com muito que podemos oferecer, e penso que isso ajudará a que não se esgote apenas um ou outro local, mas haja aqui uma oferta muito maior e também a sustentabilidade, até no tempo, pode ser vivida nessa perspectiva. Há aqui também uma equidade, que eu diria, de promoção das nossas comunidades, porque há outras comunidades a beneficiar também do movimento turístico e do fluxo de turismo e que no futuro poderão também, de facto, ser valorizadas e poderão ser procuradas porque são de redescobertas e são descobertas também neste contexto. E depois, naturalmente, há um facto também que surge aqui,
que marca também este ano, que é o pequeno grupo. Também traz consigo, na perspectiva do futuro, essa dimensão da sustentabilidade, como dizia, ambiental. A massificação também traz a saturação, muitas vezes, dos espaços. E esta dispersão no território, o pequeno grupo, permitirá, de alguma forma, também que haja aqui sustentabilidade ambiental, no sentido de haver o respeito nesta relação entre a pessoa e a natureza, a cidade, enfim, esta relação que eu acho que é importante. Esta situação terá também um impacto na coesão territorial. Exatamente. De alguma forma, eu penso que em todas as crises e em todos os problemas há sempre uma oportunidade, e uma oportunidade de reflexão e de investimento. E penso que há aqui também um trabalho concertado, mesmo com as regiões de turismo, no sentido de promover os seus próprios produtos, enfim, nas várias realidades geográficas, e nesse sentido, de facto, poder haver aqui uma coesão nessa dimensão que há pouco referia já, que será, digamos, de valorizar o território no seu todo nacional, não é? Com muito temos para oferecer, diversificado, porque Portugal é um país pequeno, onde as distâncias são muito curtas, mas numa riqueza muito grande pela sua diversidade, porque temos a serra e temos a costa, temos a belíssima costa, mas temos a serra e temos espaços de serra belíssimos. Não é preciso olhar só para a Estrela ou para o Gerês ou para a Serra do Bussaco, onde nós nos encontramos. Enfim, temos um espaço de serra muito bonito. Temos zona de interior, temos aldeias de xisto, temos cidades de interior, mesmo lá para cima, Bragança, Miranda, temos património, temos uma realidade diversíssima que temos para oferecer. Portanto, também esta dispersão pelo território traz consigo mais-valia para estas comunidades, que poderão usufruir também economicamente do próprio turismo, mas, neste sentido, essa coesão territorial que eu acho também que é importante. A nota que a Obra Nacional da Pastoral do Turismo assinou agora no início do tempo de férias preocupa-se com a questão do desemprego, dada a crise económica que Portugal e o mundo atravessam, e dada também alguma precariedade que acaba por existir nesta área do turismo, tendo em conta também o emprego sazonal. É uma questão que preocupa a Obra Nacional? Sim, porque na nota eu refiro que nós temos alguns ativos que certamente se manterão. Os ativos endógenos, os não transacionáveis e estes ativos emergentes de que acabámos de falar. Mas há um ativo que é transversal, que é o ativo humano. E nós, de facto, dependemos deste ativo humano na promoção do turismo, preparando gente para acolher as pessoas, para servir os turistas, para acolher nos vários serviços do turismo. E neste momento, com a diminuição do fluxo turístico, naturalmente que nós temos aqui uma perda, de facto, de gente que temos uma perda, sobretudo porque, efetivamente, há diminuição de trabalho, os hotéis que fecharam, os restaurantes que estão na iminência de fechar muitos. Há dias via mesmo que havia a possibilidade de 40% dos restaurantes pedirem insolvência, e isto significa, naturalmente, que muitos funcionários se entrarão na realidade do desemprego. Sobretudo, temos gente depois com vínculos diferentes, e aqueles que têm vínculos mais precários, rapidamente são os primeiros a entrar nesta lista do desemprego. E a proposta que eu faço e que fiz na nota vai em duas linhas, ou vai em dois sentidos. Em primeiro lugar, se calhar aproveitar este tempo de menor atividade turística para dar formação e continuar a investir na formação que tem vindo a acontecer nos últimos anos. Exatamente, mas neste ativo transversal, que é de facto este ativo humano, que são as pessoas que trabalham na área do turismo. E depois, não sei se isto é viável, se não, a proposta que é de criar uma bolsa de emprego para estes que têm vínculos mais precários, para quando retomarmos a atividade, e esperemos que o possamos tomar rapidamente, ultrapassada esta situação de crise pandémica, de facto as pessoas poderem ser recrutadas de novo para os serviços, elas que já tiveram de facto esta particularidade de se formar para esta área de atividade. Que ajuda poderá o turismo religioso, ou que espaço poderá ter na recuperação económica em Portugal? O turismo religioso, naturalmente, que é também um produto, e nós devemos defini-lo nesta perspectiva. Há aqui muita dimensão mais económica. Sabemos que o turismo está ligado exatamente a esta questão. E o turismo religioso é visto como um produto ao lado de outros produtos.
com todos os seus ativos também. Naturalmente que a primeira dimensão do turismo religioso é o acolhimento das pessoas, é proporcionar condições de celebração, de vivência e de vivência também espiritual e religiosa. Mas depois temos, de facto, o imenso património e não podemos fugir daqui, temos o imenso património, sabendo que mais de 70% do património, sobretudo a norte, 75% eventualmente na zona norte, está à guarda da Igreja e é património que pertence à comunidade, que não é só propriedade da Igreja, está à guarda da Igreja, mas que é da comunidade. E nós temos que o disponibilizar cada vez mais, também fazendo deste ativo um ativo que potencie efetivamente o turismo. Porque muita gente vem à procura de espaços naturais, vem à procura do sol e da praia, mas também vem à procura da nossa cultura e do nosso património. E nós temos aqui, de facto, este património que devemos disponibilizar de forma correta, antes de mais abrindo as igrejas, e não só as igrejas, mas outros espaços que marcam, de facto, esta dimensão do turismo religioso. Depois, termos quem acolha, termos quem, de facto, quem acolha e quem permita uma visita, inclusivamente podendo até não apenas assinalar o património, enfim, para que as pessoas tenham capacidade de leitura desse mesmo património, e o ideal seria formarmos guias, guias intérpretes, ou recorrermos a guias intérpretes que temos já naturalmente formados, para acompanhar e descodificar também a própria mensagem. Naturalmente que aqui há depois a mais-valia, por um lado, disponibilizar o património, enriquecendo o turismo e criando aqui um produto turístico também e, digamos, dinamizando a atividade turística e, por outro lado, pelo lado da Igreja, enfim, nesta perspectiva da missão da Igreja, de facto, essa é a dimensão evangelizadora, porque o património continua a falar simbolicamente desse mistério da vida que nos é revelado por Deus Pai, em Jesus Cristo, e que hoje atua depois no coração de cada um, pelo Espírito Santo. Enfim, esta dimensão trinitária que eu gostaria de ter aqui presente. Mas o património, na sua simbologia, leva-nos depois, naturalmente, também à comunhão com Deus e torna-se ele mesmo evangelizador, ou meio de evangelização. E o património natural também é esse convite, a esse encontro com Deus. E temos tantos espaços em Portugal que possibilitam isso mesmo. Sim, o património natural depois tem essa particularidade de, a partir, digamos, da contemplação da criação, eu chegar a essa noção do Criador e, mais do que uma noção intelectual, chegar à experiência da relação íntima, de gratidão, de reconhecimento, de comunhão com o próprio Criador. Não, sem cairmos aqui numa confusão entre criação e criador, mas a partir da criação e a partir dos elementos da criação, enfim, poder chegar de facto a esta dimensão da relação com o Criador. É interessante que neste espaço onde nós nos encontramos, aqui sim pensado nessa perspectiva, os carmelitas tiveram esta preocupação, num espaço natural, construir as vias sacras, construir a via sacra, aliás, e construir algumas capelas onde eles se recolhiam, naturalmente para uma experiência espiritual própria, enfim, própria da congregação, mas que hoje é disponibilizado a muitas outras pessoas, e bom seria que ainda fosse disponibilizado de uma outra forma, no sentido das pessoas poderem fazer aqui uma experiência espiritual. Mas esta é uma marca própria deste lugar, mas noutros espaços, simplesmente espaços naturais, obviamente que podemos viver o gozo da criação, como diz o Papa Francisco na mensagem para este ano, a mensagem, enfim, ao desejar boas férias àqueles que o ouviam numa das audiências, de facto, e que nós podemos ouvir, este gozo da natureza, este bom gozo da natureza, que nos leva a uma nova comunhão com Deus e depois também a comunhão renovada com os irmãos. Quando convidamos as pessoas a rumar ao interior, a conhecer o património até desconhecido, a abrir as igrejas, estará a Igreja preparada para esse acolhimento nos locais mais pequenos, mais desconhecidos, para o acolhimento necessário que os turistas nacionais também irão procurar? Não sei se está preparada a um esforço que nós vamos fazendo no sentido de criarmos esta sensibilidade, em primeiro lugar. E depois, naturalmente, terá que haver aqui o recurso às pessoas que temos, às comunidades. Claro que temos comunidades muito diversas. Nas zonas interiores e espaços de grande beleza, temos um déficit de presença humana e um déficit de pessoas que possam fazer este serviço. Ou criamos aqui uma rede de serviço também a nível das comunidades e numa relação entre comunidades, hoje também que pastoralmente nós olhamos para uma dimensão muito mais alargada, comunidades pastorais, com arciprestados, as vigararias, enfim. E podemos trabalho aqui, em rede. Um trabalho em rede e disponibilizamos pessoas e formamos pessoas
que possam fazer este trabalho num espaço mais alargado, ou então, onde é possível, recorremos às pessoas que estão ali. E há gente muito generosa. Eu continuo a insistir também nesta questão do voluntariado. Há gente que gosta de acolher, há gente que, pela sua simpatia, gosta de mostrar o seu património. E temos até gente de mais idade, gente reformada, gente que regressa até às suas terras e de quem nos podemos valer para este acolhimento, eventualmente criando uma pequena equipa para não ser muito pesado apenas uma pessoa, uma pequena equipa que possa efetivamente também viver exatamente isto mesmo, o acolhimento aos turistas num determinado horário que seja estabelecido. Eu acho que isto que é perfeitamente viável. Este ano o turismo neste tempo de verão, maioritariamente neste tempo de verão, é acompanhado por estas normas que a Direção-Geral de Saúde recomenda, a recomendação feita também pela nota que a Obra Nacional da Pastoral do Turismo sublinha. Poderá esta condicionante desafiar também aquilo que será a realidade turística e do turismo religioso este ano? Naturalmente que as normas sanitárias, essas têm que ser seguidas por todos nós. E é um dever cívico, e eu faço questão de afirmar também que, neste contexto, para um cristão, é uma forma de amor e é a vivência do mandamento novo do amor, porque é salvaguarda da saúde pessoal, mas também da saúde dos outros. E, portanto, acho que aqui há um dever claro de cumprir escrupulosamente, enfim, passa aqui a expressão escrupulosamente, mas no sentido do rigor, cumprir, de facto, as normas que nos chegam por via dos serviços públicos, atualmente, de saúde. E, portanto, esse é um dever. Pronto, que é um dever desta hora, deste momento, mas que depois nos abre aqui para perspectivas também de futuro, obviamente suplantada mesmo esta questão, este cuidado, quer na relação connosco, quer na relação com os outros, quer na relação com os espaços. Inclusive porque depois, isso se ligaria aqui à ideia da própria pandemia, nós vamos invadindo o espaço de outros seres partilham connosco a mesma criação, vamos evidenciar aqui outras realidades e vamos criando aqui, digamos, alguns desequilíbrios. E também este aspecto, digamos, de uma forma mais global e mais alargada, não apenas a resposta à situação sanitária neste momento, nos deve fazer pensar e repensar a forma como estamos, como nos comportamos, como tratamos também com a própria casa comum, com este espaço de natureza que é o nosso, a forma como assumimos também um conjunto de comportamentos na salvaguarda pessoal, na salvaguarda dos outros e, naturalmente, o espaço que nos é comum. Teremos também este ano uma oportunidade para encarar o turismo de uma forma mais lata e menos ligado a uma sazonalidade? Eu creio que, apesar de tudo, nós vamos manter este ritmo. De alguma forma, Portugal já é um destino turístico habitual e alargado. Nós já temos procura ao longo de todo o ano, sabendo que, naturalmente, este período de verão é sempre o período mais procurado. E irá continuar a ser, naturalmente, porque há uma particularidade que marca este período e este período do ano, que é precisamente o sol e o mar. E todos nós queremos apanhar sol e todos nós queremos fazer praia. Isto marca, e naturalmente a pretexto do sol e do mar e da procura, digamos, de um tempo que permite exatamente isto mesmo, as pessoas acabam por visitar também muito mais o património, acabam por fazer, percorrer alguns espaços no sentido de poder conhecer, enfim, de se valorizar também culturalmente ou de contactar com a cultura deste ou daquele local, enfim, portanto, porque nós sabemos, e essa é uma experiência, é uma questão que está já, digamos, estudada e que nós sabemos, mesmo quem vem noutros anos, que não apenas neste ano, mas quem vem ao território nacional, mesmo estrangeiro agora em particulares, vem para usufruir do mar e do sol, mas depois tiram sempre um outro dia para visitar o nosso património e conhecer a nossa realidade. Isso vai continuar a acontecer e este ano também não será a exceção, isso acontecerá também. Efetivamente, esse fluxo do verão tão forte como nós tivemos até aqui, este ano provavelmente não se vai notar, porque muitos portugueses inclusivamente já o referiram,
que vão fazer férias em casa e a partir de casa. E, portanto, este será um ano excepcional. Uma última pergunta para aquilo que tem sido o caminho da Obra Nacional da Pastoral do Turismo, a caminho de uma década, enquanto constituição da Obra Nacional. Os bispos em Portugal estão neste momento a fazer uma reflexão em torno daquilo que é pastoral da Igreja, um lugar especial também para a forma como a Igreja poderá encarar também o turismo e a pastoral do turismo? Sim, eu penso que esta é uma realidade que marca a nossa realidade nacional. Não pode ser apenas uma realidade económica, na medida em que o turismo, nesta afirmação que fiz várias vezes e que vejo também plasmada na Estratégia de Turismo 2027, a estratégia que foi delineada pelo Turismo Portugal, o turismo, de facto, é uma atividade de pessoas para pessoas e tudo aquilo que é humano não é estranho ao coração humano, enfim, e não é estranho à Igreja também, à ação da própria Igreja, aqui parafraseando quase a Gaudium et Spes do Vaticano II. E, portanto, a Igreja tem que estar atenta a todas as realidades. E o turismo, enquanto fenómeno de mobilidade, é o maior fenómeno neste momento e, portanto, Portugal beneficia, efetivamente, desta movimentação. Mesmo que esta movimentação, esta mobilidade, venha a sofrer restrições no futuro. Há mesmo quem avance que, efetivamente, poderá haver aqui uma restrição e poderá haver aqui, de facto, uma diminuição e uma recuperação de valores anteriores que só a médio, longo prazo, mas a médio prazo pelo menos. Mas neste sentido diria que a Igreja tem que olhar para esta realidade e perceber que o acolhimento e a evangelização se vive também de facto na relação com os turistas e não pode estar alheia a esta realidade que marca tão profundamente a nossa realidade nacional. Sempre muito atento aos acontecimentos e àquilo que é humano e próprio de cada tempo. Exatamente, até porque o turismo é também um sinal deste tempo, não é? Um sinal deste tempo em Portugal. Muito bem. Padre Carlos Godinho, foi um gosto conversar consigo neste programa Eclésia. Obrigada por nos ter convidado a visitar a Mata do Bussaco, virmos ter consigo e a reconhecer este património e este local tão bonito próprio do nosso Portugal e de quem somos também. Muito obrigado. Muito obrigado e são sempre bem-vindos, naturalmente, ao Bussaco, ao Luso, enfim, este espaço aqui bem no coração do centro de Portugal. Muitíssimo obrigada. Boas férias para si também, muito se obrigado, for o caso. Obrigado. Muito obrigada por nos ter acompanhado em mais este programa Eclésia. Procure-nos mais logo na Antena 1, quando forem 22h45. Amanhã voltamos a estar aqui consigo. Até amanhã, se Deus quiser.